No filme Alice no País das Maravilhas, tem um momento que ela tá na dúvida de qual caminho que ela tem que seguir. E ela pergunta pro gato que tá acompanhando ela. E aí ele fala: Alice, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Só que a Alice não faz ideia para onde ela tá indo. E aí o gato, muito sábio, responde para ela: Alice, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mais um ano está terminando e eu sempre gosto, nesses últimos dias, de fazer um balanço do ano que está se encerrando. Eu dedico um tempo para me autoavaliar, para identificar o que deu certo, se eu consegui realizar o que eu tinha planejado, se eu me esforcei o suficiente para alcançar as metas que eu tinha definido e perceber também se alguma coisa perdeu importância ao longo do ano ou se eu que não priorizei da forma que devia. Eu faço isso tanto para as questões pessoais quanto para as minhas questões profissionais. Existem dois termos que são muito usados nos dias de hoje, principalmente no mundo empresarial, nas organizações, nos grandes projetos, que são o briefing e o debriefing. Vocês vão entender porque eu vou explicar o conceito de cada um deles. O briefing, ele é um agrupamento de todas as informações que são relevantes, que são consideradas fundamentais para a execução de um projeto. Nesse momento do briefing, o cliente ele precisa esclarecer exatamente o que ele espera com aquele projeto, o que ele deseja. E os responsáveis por executar esse projeto vão definir detalhadamente as etapas e quais as estratégias que vão usar para entregar esse projeto para o cliente, como o cliente espera. O outro conceito, o debriefing, é uma análise da execução do projeto, que serve como uma avaliação de desempenho e permite verificar se os resultados do processo foram alcançados. E nesse momento, algumas perguntas precisam ser respondidas. Qual era o resultado que eu esperava? Quais os objetivos que eu alcancei com o projeto e quais que eu não alcancei? Por que não foram alcançados? Qual o melhor passo a dar em seguida? O debriefing ele permite avaliar globalmente a situação, identificar onde foram as falhas, entender os motivos dessas falhas, identificar alternativas para consertar esses problemas e aprimorar os resultados futuros. Eu acredito que a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, é um grandíssimo projeto. Então, basicamente, o que eu faço no fim do ano é um briefing para o ano que está chegando e um debriefing do ano que está se encerrando. Então, se assim eu posso dizer, no briefing eu defino os projetos que eu quero realizar no ano seguinte. Quando possível, eu defino as etapas que eu preciso traçar para cada uma delas. Eu monto um mapa do que eu desejo tanto para as minhas questões pessoais quanto profissionais. E no debriefing é quando eu faço a minha autoavaliação. Na hora que eu vejo o que deu certo, o que deu errado, o que eu preciso ajustar para melhorar os meus resultados nesse próximo ano. E como eu falei, né? Eu gosto de dividir o que é meta pessoal, o que é meta profissional. E eu listo tudo o que eu consigo pensar como objetivo, seja de médio, curto ou até longo prazo. Por exemplo, uma meta pessoal minha, de médio a longo prazo, é comprar um sítio na região serrana. Desde quando eu defini isso como uma meta, como algo que eu queria realizar algum dia, anualmente eu coloco isso na minha listagem. Eu ainda não realizei e também não fico frustrada por isso. E eu fiz questão de manter presente na minha lista de programação de 2020 e assim eu vou fazer quantas vezes for preciso, até que isso se torne uma realidade. Eu sei que não é uma meta de curto prazo, mas eu faço questão de manter na minha lista todos os meus planos e projetos de vida. E a cada ano, novos planos vão surgindo e eu vou incluindo. Muitos eu realizo e saem. E alguns são descartados, porque a gente ao longo do tempo evolui. E muita coisa que eu definia como importante no passado, hoje já não é mais. Então a gente recicla essa lista anualmente. Quando a gente vai listar as metas pessoais para o próximo ano, né? É muito comum a gente colocar coisa do tipo perder peso, praticar atividade física. Mas a gente pode ir muito além disso e ser muito mais detalhista nesse planejamento. Eu tento ser o mais específica possível. Então tá, perder peso, quantos quilos? Praticar atividade física, qual tipo e com qual frequência? Aprender uma nova língua? Quanto tempo semanal você vai dedicar para essa nova prática, para esse aprendizado? Eu listo, no fundo, tudo o que eu quero fazer para o próximo ano. As viagens que eu pretendo fazer, se possível eu coloco o mês que eu pretendo realizar cada uma das viagens. Se eu quiser fazer alguma reforma em casa, eu coloco da forma mais específica o mês que eu quero fazer reforma, o cômodo da reforma,
Que tipo de reforma é essa? Eu tento visualizar o ambiente depois de reformado para tentar identificar qual é o meu objetivo. Eu também vou listar aspectos comportamentais. Por exemplo, em 2020 eu quero começar a fazer terapia e RPG. Isso é verdade. E já está na minha lista também. Eu coloco também aspectos mais subjetivos que eu gostaria de melhorar. Por exemplo, em 2019 eu coloquei que gostaria de ser mais grata e mais caridosa. Esses são dois aspectos que são melhoras contínuas, que eu busquei em 2019, eu vou continuar buscando em 2020 e eu mantenho na minha lista. Eu tenho uma tendência natural de fazer planejamentos quase sempre impossíveis de serem realizados completamente. Mas para mim funciona muito bem, porque eu me sinto muito motivada a ter metas super ousadas e eu não fico triste de chegar no final do ano e ver que eu não consegui realizar tudo. O que continuar sendo importante, eu transfiro para a lista do ano seguinte e completo a nova listagem com mais e mais coisa. Eu não fico chateada por não resolver 100%, do que eu planejei, porque quando eu defino as metas, vamos dizer que eu uso uma régua alta. Isso quer dizer que eu coloco objetivos que vão me tirar da zona de conforto e que muitas delas exigem várias habilidades e algumas não só dedicação da minha parte. Muitas vezes eu coloco metas que dependem também da ação de outras pessoas, de coisas externas e que não dependem exclusivamente de mim. Por exemplo, a minha irmã é dona de uma loja de roupa na minha cidade, lá em Areal. A gente não é sócia, mas a gente tem uma relação de parceria e amizade muito forte. Na nossa criação, os nossos pais sempre deixaram bem claro que uma precisava ajudar a outra, que a felicidade de uma depende da felicidade da outra, e eu acho que a gente aprendeu bem. Fato é que, dentro das minhas metas pessoais de 2019, eu tinha listado a abertura de uma filial da loja dela no Rio de Janeiro. A meta de expandir a rede de lojas dela é uma vontade de toda a família nossa, sabe? E não é uma meta exatamente minha, que não depende somente de mim, mas é uma meta que eu quero muito ajudar a realizar. A inauguração dessa segunda loja não foi em 2019, mas já está marcada para o dia 24 de janeiro de 2020. Então eu acho que dá para valer como meta alcançada, né? Bom, até agora eu só falei de meta pessoal, Mas quando o assunto são as metas profissionais, eu te desafio a me dizer se 2019 profissionalmente foi melhor do que você planejou. Muitos não vão saber responder isso com precisão. Alguns podem até dizer, foi um ano legal. Eu esperava mais de 2019. Mas a gente precisa ter exatidão em dizer se melhorou, se piorou, quanto que melhorou, por que foi um ano pior do que a gente esperava. Sempre que a gente usa as palavras melhor que, pior que, tanto quanto, a gente está usando advérbios que têm grau comparativo. Parece bem distante e chato falar sobre advérbio, Mas esse é um aprendizado que a gente tem lá no ensino fundamental e que por algum motivo a gente ignora quando a gente precisa aplicar na prática. Para usar esses advérbios de grau comparativo, a gente precisa de dados anteriores, sejam dados reais ou previsões que a gente tenha feito. Então, é claro que se você não tem o seu desempenho profissional do ano de 2018 bem registrado, que seria o dado real, mas também não fez nenhuma previsão, nenhuma estimativa para o ano de 2019, nesse momento você não vai conseguir dizer realmente se 2019 foi melhor, pior, se o seu negócio prosperou como você esperava. Até porque, se você não definiu meta, é como se você não esperasse nada. É como se você estivesse resistindo, sobrevivendo, esperando o fim do ano chegar. Isso até pode parecer uma bronca, mas é uma bronca do bem. Porque eu estou te propondo a fazer diferente nesse ano de 2020 que está se iniciando. Então, dedica um tempo para listar tudo o que você deseja profissionalmente. Se você ainda não tem seu consultório, ainda não atende, mas planeja, coloque isso na sua lista de 2020. Descreve o mês que você pretende tomar essa ação, tenta se preparar para isso, faz uma reserva financeira, organiza o seu tempo. Se você já tem o seu consultório, tenta resgatar quanto você teve de receita bruta a cada mês para que você consiga definir as metas de faturamento para 2020. Eu fiz uma transmissão ao vivo sobre esse assunto e na ocasião eu disponibilizei uma tabela para balanço financeiro mensalmente e uma tabela para balanço de pacientes, bem autoexplicativa, super simples e fácil de usar. Na descrição desse vídeo eu vou colocar o link para quem não teve acesso a esse material durante a aula para fazer o download gratuito e poder fazer esse balanço financeiro e essa programação. Mas se você está começando agora e ainda não tem um faturamento nesse ano de 2019 para usar como base, faz uma estimativa bem simples e eu vou te passar exatamente o que eu fiz lá no início.
Divide 2020 por 4 trimestres. Depois você vai definir quantos pacientes você quer atender por mês no primeiro trimestre. Na ocasião, eu defini que eu queria atender 10 pacientes particulares por mês nesses 3 primeiros meses do ano. Então, em janeiro, fevereiro e março, a minha meta era atender 10 pacientes por mês. Sabendo o valor que você vai cobrar pela consulta, você até consegue estimar o seu faturamento. Mas no meu caso, eu nem coloquei meta de faturamento para esses 3 primeiros meses, não. Eu coloquei apenas meta de pacientes, porque eu sabia que alguns iam vir fazer procedimento. Na verdade, o faturamento provavelmente seria maior do que aquele se eu multiplicasse paciente por consulta, né? No início, então, eu foquei a minha meta no número de pacientes. E tudo bem, gente, se a gente errar essa estimativa. Se você atender muito mais, ótimo. Se atender menos, você depois reajusta para o segundo trimestre. Aí, no segundo trimestre, sim, então, em abril, maio e junho, eu usei como meta para o número de pacientes a média dos pacientes que eu tinha atendido no primeiro trimestre, porque aí, nesse momento, você já consegue fazer uma previsão mais realista, sai dessa estimativa, né? Mesmo não sendo o ideal a gente comparar diferentes meses do ano, porque existe uma sazonalidade. Mas no início, a gente precisa trabalhar com as informações que a gente tem disponível. E nesse segundo trimestre, eu já criei meta de faturamento, porque nesse momento eu usei de base a média do faturamento dos 3 primeiros meses do ano, do primeiro trimestre. E fiz isso para o terceiro, baseado no primeiro e no segundo, e para o quarto trimestre, baseado no restante do ano. Dessa forma, no final desse primeiro ano, eu tinha dados reais que me permitiram fazer um correto planejamento para o ano seguinte. Aí sim, respeitando a sazonalidade, criando as metas, respeitando isso para o ano seguinte. Agora voltando para a lista, né? Se você atende sublocando horário, mas quer montar seu próprio consultório, inclui isso na sua lista. Se você pretende reduzir sua carga de plantão, define um prazo para isso. Liste todos os cursos, os congressos que você quer fazer em 2020. Lista todos os cursos, os congressos que você quer fazer em 2020. Planeje com o máximo de detalhes cada uma das coisas que você pretende realizar profissionalmente em 2020. Por muito tempo, eu me gabei de não negar trabalho, de aceitar tudo que me ofereciam, porque eu acreditava que era uma super vantagem não negar trabalho. Ter tempo livre naquela ocasião me fazia sentir preguiçosa, descansada. Eu sentia como se não estivesse me dedicando ao máximo para atingir os meus objetivos. No momento que eu comecei a definir claramente as minhas metas, eu busquei uma outra qualidade, que foi o foco. Quando você sabe o que você quer, aonde quer chegar, o que tem como objetivo, fica muito mais fácil identificar se uma oportunidade profissional está te aproximando ou te afastando disso tudo. Depois disso, eu comecei a negar boas oportunidades sem me sentir culpada. Isso faz você economizar tempo. Você consegue dedicar sua energia apenas ao que realmente vale a pena para te colocar mais perto do seu objetivo. Eu vejo as metas e os planejamentos, né, que a gente faz no final do ano realmente como mapas que vão te ajudar a percorrer esse caminho que é a vida. No dia a dia, a gente tem muita distração, tem muita solicitação. Muitas decisões a gente toma em momentos de impulso emocional, gente. Se você tiver bem claramente definido aquilo que você deseja, você tem muito mais chance de tomar a decisão racional, porque você só vai precisar consultar aquilo que em algum momento de clareza, de tranquilidade, você decidiu como um objetivo. Além disso, nós somos muito motivados, né, por desafios. Uma vez que você define uma meta, você tem uma nova motivação, que é realizar essa meta. Em 2020, a gente vai ter mais 365 dias livres para novos projetos, novos sonhos. E eu sugiro que você aproveite esse momento do ano, que é único, para fazer um raio-x da sua vida, tanto profissional quanto pessoal, e definir como que você quer que seu 2020 aconteça. Eu queria terminar com uma frase de Abraham Lincoln, né, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, que fala por si só essa frase, que diz: dê-me 6 horas para derrubar uma árvore, e eu vou passar as 4 primeiras afiando o meu machado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Acompanhe a gente pelo Instagram no Descomplique Seu Consultório, se inscreve aqui no canal do YouTube, indica para vários amigos e é isso. Obrigada por me acompanhar até aqui.